Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula número 7. Estamos na página 16 e hoje vamos falar sobre as leis fundamentais da química, tá? Começando então, aspectos quantitativos da transformação das transformações químicas na página 16. A todo instante, na nossa volta, a gente percebe transformações. A gente já viu que algumas delas não alteram a composição química da matéria, sendo conhecidas como transformações físicas, né? Quando há transformações em novas substâncias, a gente diz que foi uma transformação química, tudo bem? Para ter essa transformação química, é preciso que ocorra uma reação química. E esta reação química, ela pode ser representada por equações. Olha a matemática aí, gente. Essas equações químicas, elas estão divididas em partes. A primeira parte são os reagentes. Esses reagentes, quando se combinam, formam novos produtos, tá? Em uma reação química, os reagentes e os produtos são separados por uma seta. Quando há mais de uma substância nos reagentes ou nos produtos, esta separação também é feita pelo sinal de adição, tá? Então vamos dar um exemplo. H mais 1, 2H mais 1, mais 1O2 é água. Tudo bem? Além dessas informações específicas por simbologia, cada substância também pode ser acompanhada por S de sólido, L de líquido, G para gasoso e água quando forem dissolvidas. Por exemplo, um suco, tá? Por meio dessas reações químicas, Antoine Laurent de Lavoisier e Joseph Louis Proust compararam a quantidade de reagentes e a do produto, tá? Então eles estabeleceram proporções entre as massas. E para poder respeitar essa sequência, foram criadas leis, né? Foram criados os tópicos de sequência para que todo mundo conseguisse fazer igual e desse a mesma coisa, tá? Então, a primeira lei que a gente vai ver é a lei de Lavoisier, que é a conservação das massas. Então, o que acontece? Por meio de reação química, a gente forma um sistema fechado entre metais e oxigênio. Então, o Lavoisier, com base na medida da massa das substâncias, media a massa dos produtos formados. Como que é feita uma mensuração química? Por balanças, tá? Só que de laboratoriais, de átomos, né? Atômica. Então, o Lavoisier, ele percebeu que uma amostra de mercúrio e o gás oxigênio faziam óxido de mercúrio. Só que ele percebeu que não tinha alteração nas massas, ou seja, o que era usado aqui formou
um outro produto aqui com o mesmo volume, com o mesmo peso. Então, ao repetir esse experimento diversas vezes, o Lavoisier estabeleceu a lei da conservação das massas, que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? No linguajar científico, ele falou: numa reação química fechada, o total da massa dos reagentes é numericamente igual à massa dos produtos, tá? Outro exemplo que a gente pode usar aqui para poder entender melhor isso é assim, ó. Se eu usar 8 colheres de açúcar para fazer 1 litro de Coca-Cola, quando eu tomar um copo de Coca-Cola, ela vai ter 8 colheres de açúcar e não uma parte do açúcar e o resto do açúcar fica na garrafa, tá? É isso que eles estão querendo dizer. Com base nessa lei aqui de Lavoisier, dá para fazer cálculos no laboratório, tá? Então vamos ver esse exercício resolvido aqui, número 1. Em um laboratório, deixa eu fazer assim para não ter o espiral para me atrapalhar. Em um laboratório, uma aluna de graduação de Química fez um sistema fechado de reação entre o magnésio e o que era? E o gás oxigênio, tá? Aí o que acontece? No final da reação, ela teve o produto óxido MgO. Porém, com pressa de levar essas informações, ela esqueceu de pesar. Ela só sabia que a massa do magnésio era 24,3 grama e a massa do oxigênio era de 16 gramas. Quando ela voltou para o laboratório, os produtos já tinham sido jogados fora. E daí a apostila quer saber: é possível obter o valor desta quantidade só com estas informações aqui? Sim, porque segundo a lei de Lavoisier, a massa é conservada. Então, para o óxido de magnésio tem 24,3 mais 16 gramas. Então, o óxido passa a ter 40 grama,3, tá? Daí embaixo aqui do exercício tem a resolução, para vocês verem que o resultado bateu igual, tá bom? Essa aqui é o exercício 1 da página 17. Tudo bem, turma? Então vamos para o exercício número 2. Aqui o exercício seria de múltipla escolha. Aqui só um pouquinho, deixa eu ajeitar tudo aqui para vocês poderem ver melhor. Então aqui, ó, nesse exercício que seria de vestibular, ele seria assim, ó, de múltipla escolha, para você assinalar as questões, tá? Só que como é que você vai saber qual é a resposta certa? Você tem que calcular, tá bom? Espera aí que eu vou mexer tudo de novo. Então, olha aqui, agora no exercício 2. Resolvido, né? Da página 17. Ao reagir completamente em um sistema fechado, 56 gramas de óxido de cálcio, CaO, 56 gramas. Em certa quantidade de água, mais água, foi obtido 74 gramas de hidróxido de cálcio.
hidróxido de cálcio, tá? É possível, acho que aqui tem 1, 2. É possível afirmar que a massa da água utilizada na reação foi, então aqui está a sua incógnita. Então agora você vai montar essa equação aqui na linguagem matemática. 56 mais x é igual a 74. Isola o x e faz 74. Esse valor aqui é positivo. Então, quando ele passar pelo sinal de igual, ele vai mudar a operação, vai mudar o sinal. Menos 56. Portanto, o x é igual a 18 gramas. Tudo bem até aí? Aí você volta lá no teu exercício no vestibular e assinala a alternativa correta. Tá bom? Bom, já que tá tudo bem, vamos apertar o passo. Não escutei ninguém reclamar, hein? A segunda lei que a gente vai ver hoje é a lei de Prost. O Prost, ele dizia que existe uma proporção entre essas massas, tá? Então, o que o Prost disse? Ele estava estudando as anotações de Lavoisier. Então, Prost disse que uma substância que é composta, atenção que aqui você tem que saber ou lembrar a diferença de uma substância simples para uma substância composta. A substância simples é formada só por um elemento. Por exemplo, o gás oxigênio é formado só pelo elemento químico oxigênio. O gás ozônio, ele é formado pelo elemento químico oxigênio. Então, aqui nós temos substâncias simples. A partir do momento em que eu misturo, aqui eu tenho já uma substância composta ou acrescento, não é misturo, porque a gente vai trabalhar essa palavra depois, tá bom? Então, a substância composta, ela é formada por mais de um elemento químico, só que numa proporção fixada da matéria, tá? A composição dela é constante. Então, a água vai ser sempre 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu acrescentar aqui mais um oxigênio, é outra substância, também conhecida como água oxigenada, tá? Então, olha só, a lei de proporção da massa é de Prost, tá? O que diz? Numa reação, a quantidade de massa da substância que reage é sempre fixa, constante e invariável. Então, para compreender essa lei, vamos dar uma olhada neste quadro aqui, ó. Na primeira amostra, tinha 54 gramas de água, que você conseguiu 6 gramas de hidrogênio e 48 de oxigênio. Na amostra 2, ela já tem uma quantidade menor de água, que conseguiu uma quantidade menor de hidrogênio, que conseguiu uma quantidade menor de oxigênio. Na amostra 3, você tem um volume menor ainda, mas você repara que aqui muda 2, aqui muda 2, aqui muda o dobro, aqui muda o dobro, aqui é o dobro e aqui é o 16 a mais aqui, tá? Então, você consegue reparar que aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3 vezes, tá bom? Uma vez 16, 2 vezes 16 e 3 vezes o 16. Então, você consegue perceber que existe uma proporção. A variação é constante, é a mesma, tá? Então, se você pegar
essa amostra aqui, ó, 6 gramas de hidrogênio sobre 48 de oxigênio, na segunda amostra e na terceira amostra, você vai ver que tem uma proporção igual de 1:8, tá? Então, aqui você consegue entender que o oxigênio é 8 vezes maior do que o hidrogênio, tá? Então, a gente diz que a proporção é de 1:8, tá bom? Bom, quem estuda isso, quem determina isso, é um nome bem bonito, se chama estequiometria. É a capacidade de você medir o tamanho dos elementos químicos. Tudo bem? Na próxima página, temos exercícios resolvidos para você compreender como faz. Aqui já começam os exercícios, inclusive de vestibular. Não quero dar spoiler, não quero passar o resultado para vocês. Quero que vocês tentem fazer sozinhos, porque a próxima aula a gente vai resolver junto. Nesse exercício aqui, ó, vocês vejam como são as coisas. Foi aquela explosão que aconteceu agora, semana passada, em Beirute, lá no Líbano, tá? Aí depois, porque no ano, ainda tem essa conexão aqui, só para você poder entender como é a etapa para fazer um método científico de Lavoisier ou de Proust. E daí você continua os seus exercícios, ó, vestibular do Paraná, de Curitiba, Universidade Federal do Paraná, do lado da minha casa. Aqui também tem mais do vestibular, que vocês têm que tentar fazer sozinhos para verem o que o cérebro aprendeu, tá bom? Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a UEL, Universidade Estadual de Londrina do Paraná. Esse vestibular eu fiz, quando eu fiz biologia, tá bom? Então, até a página 23, qualquer coisa, tem um material de apoio no final da apostila para ajudar vocês. Isso aqui nós já fizemos juntos. Tentem resolver sozinhos e, de preferência, sem ajuda da calculadora. Quando você estiver sentado numa sala com 300 pessoas, na pressão do horário, você tem que ter estabilidade emocional para resolver a tua prova. Então, sente sozinho, no silêncio, resolva os seus exercícios, anote, reescreva, pinte a apostila como a professora faz, porque esse aqui é o teu material de estudo. Você está no meio de uma pandemia, então você tem que aprender a ser autônomo, andar com as próprias pernas, tá bom? Não esqueçam que eu estou aqui, escondida atrás de vocês. Eu sou a mão que afaga e que fere. Então, vocês, por favor, me procurem no WhatsApp. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu reexplico. Mas o importante é tentar fazer sozinho, sem calculadora, com o material que você vai levar para o vestibular. Uma caneta, um lápis e uma borracha. É isso que você tem que tentar sobreviver até o 3º ano do 2º grau do ensino médio, tá bom? Então, por favor, tentem. Um beijo no coração, até a próxima aula, fiquem com Deus.